Então, pessoal, o saber e o sentir constituem as duas asas que o espírito precisa para alcançar a angelitude. A sabedoria e o amor são virtudes que têm o poder de transformar a maneira como nós nos sentimos, como nós pensamos e envelhecemos nos nosso relacionamento com os nossos outros irmãos. Entenda, buscar sabedoria nos amplia a nossa capacidade de compreender as nossas fraquezas, as nossas vaidades, as nossas tendências, os nossos egoísmos, né? Nosso orgulho. Pessoas sábias tendem a tomar decisões mais ponderadas, levando em consideração não apenas seus próprios interesses, suas necessidades umbigotrópicas, mas também o bem-estar dos outros, o bem-estar da comunidade. Entendamos, meus irmãos, nós não evoluímos sozinhos. A evolução é um processo que envolve todos os outros irmãos, tá? Então, Deus nos deu a capacidade de cocriação. Então, para nós cocriarmos, nós precisamos do amor, da generosidade, do desejo de fazer o bem aos outros. A nossa comunidade, nossos familiares, nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, tá? Sem esperar nada em troca. Quando sentimos o amor fraterno, né? Quando sentimos o amor fraterno genuíno pelos outros, tendemos a valorizar mais os relacionamentos e a trabalhar para o benefício da coletividade, da comunidade. Ou seja, a sabedoria envolve uma profunda compreensão de nós mesmos. Percebe? Quando buscamos a sabedoria, né, o entendimento das leis divinas que regem as relações, que regem as pessoas, a gente conhece as nossas próprias falhas, as nossas próprias limitações. Meus irmãos, no auge do nosso orgulho, nós acreditamos que somos a última bolacha do pacote. Né? Nós acreditamos que somos superiores aos outros. E com isso a gente não consegue reconhecer as nossas próprias imperfeições. A sabedoria, por sua vez, nos traz a humildade intelectual. Lembra de Sócrates? Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Só sei que nada sei. E ao aceitar, compreender que nós somos ignorantes, nos abre a possibilidade de buscar o conhecimento. Então, só sei que nada sei, né? Que é uma expressão que Sócrates utilizava para manter-se na humildade intelectual a ponto de buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, que com certeza sempre há mais coisa para que a gente possa aprender. Ninguém possui, meus irmãos, o conhecimento de tudo. Sempre alguém pode nos ensinar alguma coisa. O nosso irmão, por mais ignorante que seja, ele sempre pode nos ensinar alguma coisa. E ao buscar a sabedoria, então a gente amplia, permite que nós tomemos decisões com mais cuidado, considerando as consequências de longo prazo, o impacto de nossas decisões nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Nosso vizinho, nosso colega de trabalho, nossa parentela, né? Nossos filhos, nossos pais. Então, a sabedoria nos mantém centrado, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa sabedoria. Então, para que a gente possa tomar boas decisões de maneira consciente, sem nos afobarmos, sem nos aflitarmos, né? Ficar aflito com as vicissitudes da vida. Entenda, a sabedoria te dá essa paz, esse entendimento, esse consolo. Quando nós somos verdadeiramente centrados naquilo que a gente conhece, que a gente entende, né? Nós somos mais propensos a tomar decisões com mais tranquilidade, de entender as lutas, de entender as dificuldades das outras pessoas, por exemplo. E isso reduz, meus irmãos, a indiferença, a insensibilidade que estão associadas ao orgulho e ao egoísmo. Então, quando a gente toma decisões sábias, sábias no sentido
sentido de não ser sábio por natureza, mas sábio no sentido de a gente estudar, compreender. Entenda? A sabedoria que nós estamos trazendo aqui provém do estudo, provém da compreensão. Quando a gente mergulha na doutrina espírita, mergulha no entendimento, tudo fica claro, né? As coisas ficam claras, ficam óbvias. A gente não entra em aflição. A gente entende as provas como um processo natural de aperfeiçoamento. A gente entende as vicissitudes, né? As coisas que acontecem do nada acontecem as coisas. Isso não nos tira do eixo, do equilíbrio. Você fica preparado para essas eventualidades que do nada tenta te abalar. Entenda, meus irmãos, a sabedoria, essa sabedoria que é uma sabedoria estudada, não é uma sabedoria inata, não. Você estuda, você se debruça sobre o conteúdo da doutrina espírita. E ao se debruçar, ao estudar, dá uma amplitude mental de você, então, conseguir, né, visualizar as coisas de maneira como elas são. É uma luz nas trevas da ignorância, nas trevas do desconhecimento, meus irmãos. Treva significa ignorância, significa desconhecimento. Na hora que você traz a sabedoria, na hora que você estuda a doutrina espírita, clareia, você tem uma compreensão das coisas, né? Das leis divinas, das provas que você está passando. E você não fica atordoado, você não fica irado, você não fica colerizado, né? Nervoso, aflito, tá? Então, meus irmãos, a sabedoria estudada, de você estudar, entender, compreender, tá? Juntamente com o amor, entenda, é o saber e é o sentir. Não adianta só estudar como se fosse uma coisa de fora. Vou estudar química, né? Química, então, né? Por um exemplo, estudou química na escola. É como se fosse algo distante, né? Como se aquilo não participasse do seu mundo. Na hora que você entende que a química está no seu dia a dia, que a física está no seu cotidiano, aí você consegue viver a química, viver a física que você aprendeu na escola. A geografia, a história, todo conhecimento, meus irmãos, na hora que você consegue viver isso no seu cotidiano, na sua rotina, você consegue sentir. Então, o que nós precisamos? Precisamos entender, aprender, estudar, mas viver segundo o Evangelho, né, de Cristo. Viver, sentir, experienciar, trazer esse conhecimento para a nossa rotina. E isso, meus irmãos, é fundamental para a nossa reforma íntima, para o nosso processo de autoconhecimento. Na hora que você estuda, na hora que você escuta uma palestra pública na casa espírita, você anota ali, internaliza a ideia-chave e vai viver isso, vai colocar isso na sua rotina. Na hora que você escuta a missa, né, ou o culto do pastor, ou a missa, né, que é proferida pelo padre, você pega aquela mensagem de Cristo, aquela mensagem que está no Evangelho, e vai viver essa mensagem. E isso é sentir, é introspectar. Como é que a gente consegue sentir, né, o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? O Evangelho de Cristo. Como é que você sente ele? Quando você estuda e coloca isso na sua vida, na sua rotina. Você percebe a aplicação das palavras de Jesus na sua rotina. Se o padre fala lá, meus irmãos, vamos perdoar, né? Jesus falou, perdoa 70 vezes 7. Você vai com aquilo na cabeça. 70, perdoar o tempo todo. Aí o vizinho esbarra você, não, tranquilo, tá perdoado, tá tranquilo. Um parente, né, tenta tirar a sua paz, não, tá perdoado. Então você traz aquele ensinamento que você aprendeu na missa, que você aprendeu no culto, que você aprendeu no centro espírita, não importa, meus irmãos. O local de aprendizado, a sua salvação não está no fato de você frequentar a missa todo domingo, ou de você frequentar o culto todo final de semana,
ou de você frequentar a palestra pública na casa espírita. Não é isso que vai trazer a sua salvação. O que vai trazer a sua salvação é a sua reforma íntima. O reino do céu está dentro de vós, lembra? É o reino dos céus dentro de vós que você precisa encontrar. Tá? Então, estudar a sabedoria é extremamente importante. A sabedoria estudada, esse conhecimento é extremamente importante. E a gente precisa internalizar, sentir esse conhecimento. E como é que a gente sente? Colocando em prática. Mas, meus irmãos, não é tão fácil, porque nós temos um automatismo, uma reação automática, um padrão que a gente já vem desenvolvendo, conforme a Joana de Ângeles nos ensina. Esse automatismo que a gente precisa quebrar. Então, se você não tem um hábito de perdoar, por exemplo, pegando o mesmo exemplo que eu falei anteriormente, se você não tem um hábito de perdoar, e se o padre falou, porque você precisa perdoar, conforme Jesus nos ensina, se o pastor falou, se o palestrante da casa espírita falou, e você entendeu que precisa aprender isso, mas ainda não está no seu automático, não está no seu automatismo, não faz parte do seu padrão de comportamento, o que você precisa fazer? Precisa vigiar o seu padrão de comportamento. Na hora que você se deparar com uma situação em que precisa perdoar, você lembra que essa é a missão, você precisa aprender. E aí você perdoa. No primeiro momento, meus irmãos, não é automático. No primeiro momento, você precisa fazer de modo consciente. Então você fica com aquilo em mente, esperando uma oportunidade para sair perdoando. Percebe? Você fica torcendo que o vizinho pise no seu pé para você poder perdoar. Você fica torcendo que o seu irmão brigue com você para você poder perdoar. Você fica torcendo oportunidades para colocar a palavra de Cristo em prática. E deste modo, então, você mudar o seu comportamento, mudar o seu padrão. Então você fica torcendo para que chegue a prova. Lembra? Na casa espírita, na igreja evangélica, na missa, na igreja católica, ou qualquer outra religião, no budismo, não importa. Não estamos falando de religião aqui. Quando você tem um aprendizado, né, se você aprendeu de fato, lembra que estamos falando de sabedoria. Estamos falando aqui sobre sabedoria. Se você aprendeu de fato, aquele aprendizado que você, né, teve no local que você frequenta, você fica torcendo para que venha a prova. Né? Que venha a prova para saber se eu aprendi ou não, de fato, o que, né, me foi ensinado. E aí você torce para que a sua mãe brigue com você. Você torce para que seu pai brigue com você, com seu vizinho. Por quê? Porque é hora de você praticar aquilo que Jesus te ensinou. O nosso exemplo aqui é perdoar, ok? Então, mas pode ser qualquer ensinamento. É só um exemplo, tá? Então, meus irmãos, o aprendizado da sabedoria a gente tem aonde? Né? No livro, no evangelho, numa palestra no YouTube, como essa que você está assistindo. Perfeito? Na casa espírita, no culto, na missa. Não falta a oportunidade de você aprender, de você adquirir sabedoria. E agora? Agora você precisa sentir. Então é a sabedoria e o sentimento. E como é que você precisa sentir? No primeiro momento, você não tem esse sentimento. No primeiro momento, você vai fazer o quê? Vai aplicar esse conhecimento, né, de modo consciente nas suas relações. E ao fazer isso, ao perdoar, que é o nosso exemplo, ao perdoar, né, o vizinho, o pai, a mãe, o irmão, aquilo entra no automático. E aí você sai perdoando até a formiga que te picou lá a canela. Não, tá perdoada, formiguinha. Não é? Aquilo já entrou no seu automatismo, já entrou no seu ativo, você está sentindo. Então, é sabedoria e sentir. Não adianta ter a sabedoria se você não sente. Mas para sentir, você precisa, de modo consciente, aplicar esse conhecimento até mudar o seu padrão,
que é a nossa reforma íntima. O que é a reforma íntima? Nada mais é de que mudar o nosso padrão de perceber, padrão de sentimento, de emoções, né, de pensamentos. A reforma íntima. Então, no primeiro momento, isso é feito de modo consciente, pensado, porque você precisa quebrar um padrão negativo para iniciar um padrão positivo. Então, não é automático, percebe? Não é? É simples, só que tem que ser pensado. E a partir do momento que você aplica, né, esse novo padrão, você quebra um ciclo vicioso e entra no ciclo virtuoso de um novo padrão, um padrão baseado em virtudes que você aprendeu, né, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Ou outras filosofias, tá? Ou o budismo, por exemplo. Não existe um único caminho para você chegar a Roma. Entenda, meus irmãos. Vários caminhos te levam a Roma, né? É um ditado. Vários caminhos te levam a algum lugar, te levam a Cristo. Você pode escolher aquele que você se sente mais tranquilo, mais à vontade. Não é só a doutrina espírita, na qual eu escolhi, né, que vai te levar. Você pode ir segundo uma outra doutrina, tá? O importante é que você entenda que o reino dos céus está dentro de vós e que você precisa mudar esse padrão. Não adianta você ir na missa e o padre falar, ela perdoa 70 vezes 7, e você não perdoa seu irmão, não perdoa seu filho, não perdoa seu chefe que cometeu um equívoco, não perdoa o colega de trabalho. Na sua rotina você não perdoa, mas você aprendeu isso, mas você não pratica. Então, meus irmãos, no primeiro momento, essa prática, ela é consciente, ela não é automática. Você precisa quebrar um padrão anterior, né? Um padrão negativo para estabelecer um novo padrão, um padrão de virtude. Perfeito? Então, um processo de autorreflexão, de transformação e de crescimento espiritual em direção a uma vida mais virtuosa deve ser alinhada com o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Deve ser alinhada com virtudes. Então, a sabedoria nos ajuda a nos conhecermos, né? A conhecer a nós mesmos, e dessa forma a gente consegue fazer o quê? Fazer a tal, né, reforma íntima, a essa mudança de padrão negativo para um padrão positivo, de modo eficaz. E isso, meus irmãos, é essencial para que nós compreendamos as nossas próprias virtudes, as nossas próprias falhas, as nossas próprias limitações. Tá? E, a partir daí, estabelecer um novo padrão de comportamento. E tudo isto, na realidade, é aprendizado para o nosso espírito, para a nossa alma. Né? Porque lembra, essa aqui é uma roupa de carne. É uma roupa de carne. Né? Aqui, Rivaldo, meu espírito não se chama Rivaldo. Meu espírito, minha alma não se chama Rivaldo. Rivaldo é uma persona. Nessa encarnação, nasci homem, minha mãe escolheu o nome Rivaldo. E a partir daí me chamei Rivaldo. Meu espírito não se chama. Já fui outras pessoas, já fui homem, já fui mulher, né? Enfim, várias outras personalidades, várias outras personas. É mais uma experiência do meu espírito aqui na carne, né? Nessa roupa de carne, perfeito? E nessa encarnação me chamo Rivaldo. Tá? Entendamos isso, que esse ciclo de virtudes é o aprendizado para o meu espírito. Né? E que meu espírito, minha alma, precisa, então, desenvolver novas virtudes, né? E reduzir as mazelas, reduzir as sombras, para quando eu sair, né, entregar essa roupa de carne para o planeta, né, para a Terra, meu espírito sair dessa roupa de carne, eu tenho aprendido, eu tenho desenvolvido novas virtudes. Entenda, meus irmãos, isso não é automático, não é, tem que ser pensado no primeiro momento. Lembra? Você aprende, viu um vídeo como esse que você está vendo, entendi. E agora? Agora você precisa vigiar.
né? E torcer para que a formiga te pique, para você perdoar a formiga. Torcer para que o vizinho se esbarre em você, derruba sua pasta no chão e você possa perdoá-lo. Você tem que praticar. Que só a prática, de modo consciente no primeiro momento, é que vai internalizar. Lembra? Quando você foi aprender a dirigir carro, no primeiro momento você tinha que pensar, né? Faço o que agora? Ah, ligo o farol. Não, e agora? Agora baixo o freio de mão. Não é automático. E depois que você faz aquilo de modo repetido, vira automático. Você dirige hoje, eu, né? E muitos de nós estamos assistindo esse vídeo, de modo automático. E assim andar de bicicleta. Ah, não dirijo carro. Você anda de bicicleta? É a mesma coisa. No primeiro momento vai tremendo ali, depois você fica automático. Então, meus irmãos, tenhamos isso em mente. A mudança no primeiro momento ela é consciente. Você aprendeu lá na igreja, na missa, no culto, no centro espírita, e aí você fica torcendo para que a formiga te pique, né? Ou te queime, como dizem, né? Para que te queime, te pique, para você poder perdoar a formiga. Né? Fica torcendo para que teu chefe cometa algum equívoco e você perdoar teu chefe. Você fica torcendo para que venha as provas. Porque só através das provas que você vai evoluir, que você vai sentir, que você vai internalizar o seu aprendizado. De nada adianta o pastor falar, o padre falar, o palestrante da Casa Espírita falar e você não colocar em prática esse conhecimento.